Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do Ives Ota. Masataka Ota nasceu no Japão e veio para o Brasil junto com seus pais e 5 irmãos quando ele tinha apenas 2 anos de idade. A família desembarcou no Porto de Santos sem saber falar português. A mãe do Masataka, ela trabalhou como vendedora, ela vendia alho e limão nas ruas, e o pai do Masataka, ele trabalhava descarregando um caminhão de bananas. A família começou a juntar o pouco dinheiro que eles ganhavam, e com isso a mãe do Masataka, ela comprou uma máquina de costura, e com o tempo ela foi juntando mais dinheiro e aí comprando outras máquinas até que eles abriram uma oficina de costura. Já quando jovem, o Masataka, ele conheceu a Kenko. A Kenko, ela nasceu no Brasil e eles nasceram basicamente no mesmo dia. Ele nasceu no dia 27 de setembro de 56, lá no Japão, e já a Kenko, ela nasceu no dia 28 de setembro de 56, no Brasil. E com o fuso horário, faria com que eles tecnicamente tenham nascido no mesmo dia. E eles acabaram se casando depois de 10 anos de namoro. E eles tiveram 2 filhos, a Vanessa e o Ives. Também é interessante que a Vanessa e o Ives, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, com 3 anos de diferença. A Vanessa era 3 anos mais velha que o Ives, mas os dois nasceram na mesma data, no mesmo hospital, com o mesmo médico. E o Masataka e a esposa, eles foram pioneiros no Brasil, nas lojas de R$ 1,99, aquelas lojas de preço único. Na época dos fatos, em 1997, o casal ele tinha 14 lojas. E naquela época esse tipo de loja tinha estourado no Brasil, então as lojas deles estavam sempre cheias, sempre tinha muito movimento de clientes. No dia 29 de agosto de 1997, o casal eles saíram cedo da casa em que eles moravam, em São Paulo, e eles foram até Santo Amaro para conhecer uma nova importadora. Eles passaram um dia lá negociando com essa nova importadora, e o Masataka, ali por volta das 16 horas, ele começou a sentir uma certa angústia, um certo incômodo, e ele resolveu que iria embora. Então ele e a esposa voltaram para casa. Eles voltaram para casa, porém eles demoraram mais tempo do que o esperado para chegar em casa, porque havia muito trânsito no caminho. Por volta das 19 horas, eles finalmente chegaram ali na rua da casa deles, então eles viram que tinham diversas viaturas ali no local, então eles começaram a se perguntar o que tinha acontecido na casa do vizinho. Nisso, a filha deles, a Vanessa, vem correndo e diz para os pais que haviam sequestrado o Ives. O Ives, na época, estava com 8 anos de idade. Um motoboy ele teria ido até a casa da família naquele dia e ele chegou lá para entregar um buquê de flores para a sobrinha do Masataka. Ele perguntou por ela. E então a babá abriu o portão da casa, pois as flores elas não passavam pela grade. E nesse momento o motoboy aproveitou para render a babá e entrar na casa. Ele chegou a perguntar se havia algum cofre, procurou por dinheiro. Ele trancou então a babá e o primo do Ives em um cômodo da casa e depois teria fugido levando o Ives. Bom, a polícia ela foi avisada e eles ficaram aguardando um pedido de resgate. E um mês antes, o Masataka ele já tinha sido assaltado e tinham levado um malote de dinheiro. Então passam-se 24 horas e não se tem nenhuma notícia do Ives. Já no dia seguinte, eles recebem uma ligação apenas dizendo que havia sido um sequestro e desligam. Passado 2 dias, eles ligam novamente dizendo que eles queriam dinheiro, então eles começam a pedir ali uma quantia. Eles acabam pedindo $1 milhão pelo resgate. O que foi um valor completamente absurdo, pois a família ela não tinha esse dinheiro. Provavelmente por conta de toda a movimentação nas lojas do casal, o sequestrador devia acreditar que a família estava milionária, porém não era bem assim, lembrando que os itens eles custavam R$1,99. Então, apesar de eles estarem tendo muito sucesso com as lojas, eles não tinham essa quantidade de dinheiro. Alô? Quem fala? Ayrton. Chama o Márcio. Quem? O Márcio. Ele não está, hein? Eu tô tentando ligar pro celular dele toda hora, eu não consigo. Ah, é? Aham. Isso. Ele deu uma saidinha, volta daqui a pouco. Tá bom. Tá? É sobre o filho dele. Ah, tá legal. Tá.
o telefone? Tá bom. Manda ele ligar o celular, tá? Certo. Vou ligar daqui a meia hora. Tá, ok. Um momento. Ele deu uma saída de manhã. Ó, vocês vão tomar... Porque vocês estão desligando o celular pra me rastrear, certo? Vocês vão... Vou ligar a última vez pro celular agora. Não, ele tá com ele o celular. Já atendeu essa porra, acabou a negociação, tá me entendendo? Não, tenha paciência. Não. É que eu não posso fazer nada, que o celular tá com massa. A polícia que eu tô ligado. A polícia não, só um funcionário aqui. Eu vou ligar daqui a 20 minutos pro celular dele. Se não atender... Ó, a última informação que eu tenho, ele saiu pro banco. Foi resolver os negócios dele. Você trouxa? Me entendeu, né? Então tá bom. A Yolanda tá? Yolanda? Também não, saiu junto com ele. Tudo bem. Pra resolver o negócio. 20 minutos. Se não atender o celular, acabou. Não, é que ele foi arrumar dinheiro. Seu nome inteiro? Oscar. Oscar do quê? Miyashiro. Ele foi tentar arrumar o dinheiro, pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência. A polícia, então, ela pede provas de que a vítima estava viva. E eles fazem uma pergunta ali que provavelmente só o Yves saberia responder. E então eles dão uma resposta. E essa resposta, ela é de um fato verdadeiro, um fato que ocorreu. Eles teriam dito que a família foi viajar para o Paraná recentemente. Isso realmente tinha acontecido e poucas pessoas sabiam disso. Porém, isso não era a resposta da pergunta que os investigadores tinham feito. Então isso soou assim como um alerta para a polícia. A polícia ela consegue rastrear essas ligações e eles percebem que as ligações foram feitas de telefones públicos e todos eram ali de uma mesma região. Então eles ficam esperando a próxima ligação do sequestrador e quando isso acontece, a polícia rastreia o número e os policiais que estão na rua aguardando são avisados e eles conseguem identificar um homem fazendo a ligação de um telefone público ali da região. E aí, então, que eles abordam o Avelino. O Avelino era um motoboy e ele estava fazendo a ligação na hora que a polícia chega. Na verdade, ele tinha terminado a ligação, mas ele ainda estava em cima da moto. Os policiais detêm o homem e levam para a delegacia, onde eles começam a interrogá-lo. Ele, a princípio, negou tudo, porém já tinha sido feito um retrato falado que batia com as características do homem e também tinha testemunha que era babá, que acabou reconhecendo ele. O Adelino ele já era procurado pela polícia por outros crimes, ele inclusive no momento usava um nome falso. E eventualmente o Adelino ele acabou confessando que ele havia sequestrado o Yves, porém ele disse que o papel dele no sequestro era apenas esse, que era tirar o menino da casa. Então ele teria entregue o menino aos mandantes do crime. Ele teria feito isso a mando de 2 policiais militares, o Paulo de Tarso Dantas e o Sérgio Eduardo Pereira de Souza. E ambos policiais eles trabalhavam fazendo a segurança das lojas do Sr. Masataka. Eles então interrogam os 2 policiais, porém eles negam tudo. E foi feita uma busca nas residências e também não foi encontrado nada. E a polícia, ela acaba voltando à casa do Adelino, o motoboy, para fazer uma nova busca, porque um dos vizinhos relatou que ele tinha visto, no dia do desaparecimento do Yves, o motoboy entrar na casa com um menino de traços asiáticos. Então, nessa nova busca, eles percebem tipo um remendo no chão, num local embaixo do berço do filho do Adelino. Eles resolvem cavar aquele local e logo eles encontram o corpo de Yves. O Yves ele tinha sido dopado com uma substância e ele levou 2 tiros, um em cada lado do rosto. Nesse momento, a família do Yves estava em casa fazendo uma corrente de orações e o Sr. Masataka lhe conta que a esposa dele tinha acabado de dizer que deixava a vida de Yves nas mãos de Deus quando o telefone tocou. Era a polícia dizendo que tinham encontrado o Yves, porém sem vida. A polícia acredita que depois de levar o Yves, o Adelino ele teria encontrado com Paulo de Tarso. E então o Yves teria reconhecido o homem como quem trabalhava para o seu pai. E por conta disso, o Paulo de Tarso ele resolveu que o Yves não poderia mais permanecer vivo. Então o Adelino ele teria tirado a vida do menino a mando do policial. Ao todo, o Yves ficou 10 dias enterrado embaixo do berço do filho do Adelino. E os 3 homens, eles foram a julgamentos e eles foram condenados em 1998. Os policiais Sérgio e Paulo, eles foram condenados por sequestro seguido de morte. E pelo fato da vítima ter menos de 14 anos, a pena foi acrescida da metade. E eles também foram condenados pela ocultação de cadáver. Ambos foram condenados a 43 anos e 2 meses. Já o Adelino, o motoboy, ele foi o único que confessou o crime.
E além de sequestro e ocultação, ele também foi condenado por falsidade ideológica e falsa identidade. Ele foi condenado a 45 anos e 6 meses. O pai do Yves, ele disse que por muito tempo ele perdeu o sentido da vida e ele bebia diariamente. Ele também sentia muito ódio dos criminosos e ele tinha uma sede de vingança. Porém, ele conseguiu perdoar os criminosos e ele chegou a conversar com um deles na prisão. E ele disse que depois disso ele conseguiu seguir com a vida dele. O pai do Yves, ele acabou se tornando vereador e a mãe dele senadora. Porém, o pai do Yves, ele perdeu a vida em 2021 por conta de um câncer. O Yves não só foi um filho para mim, ele foi um grande mestre que veio me ensinar a amar, respeitar e perdoar. Um dia que eu partir, eu tenho certeza que o Yves vai estar com os braços abertos para mim e me abraçar e falar assim: pai, nossa missão está cumprida. Eu tenho orgulho de dizer que sou pai do Yves. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.